Senhor Jesus veio implantar o seu reino. Nós falamos um pouco disso algum tempo atrás aqui. E às vezes nós ficamos nos perguntando, né, que reino é esse? Né? O que isso quer dizer? Cristo mesmo se referiu a ele na sua palavra, nos seus ensinos, junto aos discípulos. Mateus registrou algumas coisas, outros também registraram, mas nós queremos olhar para Mateus capítulo 13. E Mateus vai mostrar que Jesus contou umas parábolas, contou umas histórias, né? São parábolas, tentando dar significado ao reino que ele está estabelecendo, plantando, né? E nesse texto, de 2 versículos apenas, Mateus 13, 45, 46, o Senhor Jesus vai trazer alguns aspectos do reino de Deus, comparando-o a uma pérola de grande valor. E aí vai dar significado, né? Um pouco de significado, o que representa o reino dos céus, o reino de Deus, estabelecido na terra entre os homens, por meio de Cristo, o Filho de Deus que se tornou homem, habitou a terra, se tornou o nosso Salvador, o Salvador de todo que nele crê, pagando na cruz do Calvário alto preço, pelo nosso pecado, pela nossa vida. Mateus 13, verso 45, 46, há outras parábolas aqui representando o reino dos céus, o reino de Deus, mas eu quero voltar a nossa atenção nessa noite para esses 2 versículos apenas, tá bom? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura coisas ou boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é comparado àquele que procura preciosidades, né? E encontrando então uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que tem e a compra. Deus abençoe nosso coração com graça na reflexão que trazemos da sua bendita palavra. Todos nós andamos à procura de preciosidades, né? Hoje de manhã eu disse que nós trabalhamos, nos esforçamos, nos empenhamos em busca de grandes colheitas preciosas. Por isso temos que ter o cuidado de lançar na terra da nossa vida e da vida dos outros boa semente de frutos bons. Mas eu sei que todo mundo busca coisas preciosas, coisas de valor, para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. Preciosidades, é o que o ser humano gosta. O que nós gostamos, é o que nós buscamos. E Cristo então, revelando o significado do reino de Deus, vai dizer, olha, não há nada mais precioso na terra. O ser humano que procura coisa boa, preciosidade, não vai achar nada de maior valor do que o reino que meu Pai está estabelecendo entre os homens, o reino dos céus, o reino de Deus. Há muitas coisas preciosas para nós, né? A Bíblia diz que quem acha uma esposa, achou um tesouro, né? Quem encontra sabedoria, encontrou preciosidade. Há muita coisa boa nesse mundo, há muita coisa de grande valor, muita coisa que a gente valoriza, e precisamos mesmo valorizar. Mas somando todas elas, não dá o valor, a importância do reino de Deus para nós. Então, o nosso Deus, que sabe que o ser humano gosta de coisa preciosa, coisa boa, né? Que anda em busca de preciosidades, está revelando ao coração do homem o valor do seu reino, do reino dos céus, do reino de Deus, que vem sobre a terra, na pessoa de Cristo, no ministério de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. O ser humano vai encontrar muitas coisas boas, mas nada que vale mais, que possa valer mais, ter maior valor, maior importância, do que o reino dos céus que ele estabelece. Por quê? Porque nada que você tenha, nada que você adquira, nada que você conquiste, nenhum diploma que você possa pendurar na parede, nenhum tamanho de conta bancária, nenhuma fama, nenhum destaque social,
nada pode trazer para você perdão de pecados. Só o reino de Deus, na pessoa de Cristo, que dando a sua vida por nós, sendo justo, pagando pelo injusto, pagou o alto preço do nosso pecado. E hoje nós podemos receber perdão de Deus, purificação do pecado, pela eficácia do sangue que Cristo verteu na cruz. É sangue eficaz que nos purifica de todo pecado. O que nós praticamos, o que estamos praticando, o que vamos praticar, o que qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer tempo praticar. Há perdão de Deus para o coração contrito e arrependido. Há perdão de Deus para aquele que crê que o sangue de Cristo, de fato, nos purifique de todo pecado. Nenhum ritual, nenhum título que você conquiste ou compre, nenhuma posição social pode promover para você perdão, como o reino dos céus promove. E não te cobra nada, é por graça, é gratuito, é favor que a gente não merece, mas Deus dá. Nada nesse mundo pode conceder vida após a morte, vida de paz, vida com Deus, vida eterna, vida feliz, senão o reino dos céus. O reino de Deus, na morte e na ressurreição de Cristo, garante para nós a nova vida que nos conduz à eternidade de paz. Nos dá a possibilidade de vencer a morte, de vencer o salário do pecado que é a morte. Nada nesse mundo que tenha grande valor vai ser suficiente para alguém reivindicar a eternidade com Deus, a mansão celestial, o novo céu, a nova terra que Deus prepara para aqueles que o amam. Há uma parábola, uma outra, que Cristo contou, de um homem que queria garantir o sustento da sua vida e o sustento da sua alma para sempre. Então ele preparou os seus campos, derrubou os seus celeiros, semeou com abundância, colheu em grande quantidade, encheu os novos celeiros de alimento e disse: agora alma, arregala-te, farta-te, tudo que você precisa está aí, para o resto da vida. Diz o texto que naquela noite o Senhor se manifestou a ele dizendo: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Ninguém que morre leva as suas riquezas, leva o seu título, leva o seu nome, leva a sua fama, leva dos rituais que praticou, das ações que realizou, e apresenta diante de Deus como recursos que podem requerer vida eterna, entrar nos céus, herdar uma mansão celestial, ou pelo menos uma casinha lá. Nada que a gente possa adquirir, nenhuma preciosidade da terra vale a preciosidade do céu. Então Jesus Cristo, contando a parábola, fala: o reino dos céus é o que tem de mais precioso que o ser humano pode encontrar nesse mundo, porque fornece para ele, garante para ele recursos que nada nessa terra garante. Então é uma pérola de grande valor. Uma pérola de grande valor. Muita gente ainda não percebeu, anda atrás de outras preciosidades terrenas. Gasta o seu tempo, investe a sua vida, envolve o seu viver, se esforça, se empenha, em busca de coisas boas, mas ainda não buscou o melhor, o reino de Deus. Em busca de preciosidade, mas ainda não tem o que é mais precioso, a certeza da herança do céu, do perdão de pecados, do vencer da morte, que só o reino dos céus dá. Então, de fato, Jesus nos faz o alerta, e ele está certo. Por mais que você encontre preciosidades, a maior preciosidade que o ser humano hoje pode encontrar no reino da terra é a porta do reino dos céus. O caminho que leva à presença do Senhor, para vivermos com Ele, reinarmos com Ele para todo sempre, no reino que Ele estabeleceu, o reino dos céus. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém passará e encontrará pastagem. É o bom pastor, que cuida das ovelhas, que
que zelou pelo nosso bem com providência em favor da nossa alma, produzindo para nós a possibilidade do nascer de novo. Quando cremos em Cristo, recebemos como Senhor e Salvador. Ele se torna o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva à presença do Pai, para vivermos com Ele por toda a eternidade, para todo sempre. O caminho que vence a morte, o caminho que traz perdão para o pecado. O caminho que faz de nós filhos de Deus, herdeiros do reino, e não apenas criaturas de Deus, mas muito mais que isso, filhos e filhas do Senhor. E aí nós temos a herança grandiosa do reino dos céus na nossa vida. E a garantia de estar para sempre com Ele na eternidade. Alguns não reconhecem isso. E andam atrás de outras preciosidades que a terra traz. Mas que nada pode nos valer no momento da morte. Nada pode nos valer em razão do pecado. Em razão da iniquidade. E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E nós necessitamos desse perdão e dessa graça. Muitos não compreendem, mas um dos malfeitores da cruz compreendeu. Cristo estava sendo crucificado, ao seu lado 2 malfeitores, um zomba, não reconhece em Jesus o Filho de Deus, aquele que vem estabelecer um reino eterno. O outro não, ele diz, nós estamos aqui porque merecemos, ele está aí porque nada fez, é o justo pagando pela injustiça dos homens. E ele vai expressar ao Senhor uma frase muito preciosa, que vai abrir os portões celestiais para ele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós estamos no reino das trevas, mas o Senhor estabeleceu o reino da luz. Nós estamos num reino humano que vai se desfazer, mas o Senhor é aquele que diz que vai preparar-nos lugar, no reino dos céus, no novo céu, na nova terra. Lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No momento da morte, percebeu o que é mais importante, o que vale mais. Não é nada do que a terra pôde lhe dar. E ele tentou roubar muitas coisas, ele reconhece que fez muitas coisas ruins. Quem sabe em busca de alcançar preciosidades, coisas que ele entendia que era importante para ele naquele momento. E que agora ele sabia que não valia de nada, diante da morte. Mas a expressão de Cristo é a expressão que vale. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o reino dos céus. Onde Cristo é Senhor. E tem nome sobre todo nome. Então essa parábola, Jesus lembra, uma das características do reino dos céus é essa. Não tem nada mais precioso. Você pode correr atrás de qualquer coisa. Você não vai encontrar. Então você deve correr atrás do reino de Deus. Você deve abraçar. Deve se apegar a Ele. Deve aproveitar a chance de no reino dos homens conhecer a graça do reino de Deus. Que salva o perdido. Que traz vida em meio à morte. Que faz com que o futuro nosso não seja trágico, de choro, ranger de dente, mas de alegria, de júbilo, de gozo, de paz perene, de paz eterna. Nada mais importante. E que nós podemos descobrindo por aqui. Primeira verdade que esse texto revela ao nosso coração. O que é mais precioso? O que pode ser mais, do que o reino dos céus? Ele é a grande pérola que um homem que procura preciosidades descobre. E aí ele vai e vende tudo que tem. Corre lá e adquire aquela pérola para si. Longe de Cristo querer nos dar a possibilidade de imaginar que nós podemos comprar a nossa salvação. Não é isso que Cristo quer dizer aqui. Que daria o homem por sua alma, daria o mundo inteiro se pudesse, mas não pode. Mas Ele quer mostrar o quanto nós temos que dar de valor ao reino que nós recebemos de graça. Se de fato tem importância, nós precisamos responder,
a importância que esse reino tem para nós nos dias da nossa vida, no viver que a gente tem, na maneira como a gente encara o reino dos céus, na maneira como a gente se dedica a ele. Então ele está dizendo assim, se o reino dos céus não valer tudo que você tem, você não serve para o reino, você não entendeu o valor dele, você não percebeu ainda. Se você não é capaz de abrir mão de toda a sua vontade, em favor da vontade de Deus, que estabelece princípios, mandamentos, propósitos, que são do reino de Deus, para que você ande na novidade de vida, na qual Ele te chamou, pode ser que você não tenha entendido ainda o valor do reino dos céus. Se você continua se apegando às coisas que você dá importância, e que Deus diz para você que são como nada comparado ao reino dos céus, e que você precisa deixar, abandonar, fazendo com que as coisas velhas passem, e coisas novas do reino de Deus cheguem para você. Se você não entendeu isso, você ainda não entendeu a importância do reino dos céus para a sua vida. Então Jesus está mostrando aos discípulos, não só o quanto o reino dos céus é importante, mas o quanto é importante a gente, nós, filhos de Deus, valorizá-lo. O que Jesus quer dizer com isso, pastor? Ele quer dizer que tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem é de Deus. Deus é criador de todas as coisas, é sustentador de todas as coisas. Não tem um dom, não tem um talento, não tem um dia da sua vida, um minuto sequer, que você viva, que não seja do Senhor, que não seja presente de Deus, que não seja dádiva de Deus. O trabalho onde você trabalha, a capacidade para trabalhar, a saúde que você tem, é a ação de Deus, presenteando você todo dia. As oportunidades que se abrem, a esposa, os filhos, são heranças do Senhor, preciosidades que Deus confiou à sua mão, mas são dele. A casa onde você mora, o carro que você anda pelas ruas, ou a bicicleta, as sandálias dos seus pés. A terra é do Senhor, os homens são do Senhor também. Homens e mulheres, jovens e crianças, adultos, anciãos, tudo e todos são de Deus. Nós gostamos de ter o sentimento de propriedade, falar, isso é meu, isso é desde criança. Tem um período na fase da criança, o Guilherme está nessa fase aí. Você fala qualquer coisa, você mostra qualquer coisa, ela fala, é do Gui, é do Gui. Porque desde criança a gente gosta de saber e de pensar que é nosso mesmo. Pertence a nós. Mas antes de pertencer a nós, nós temos que ter a consciência de que pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Como é que nós queremos ser dono de alguma coisa se a gente não é dono nem da gente mesmo? A nossa vida é a vida que o Senhor nos dá. Então Jesus está dizendo, quem entende o valor e a importância do reino de Deus, ele sabe que o reino de Deus vale tudo que a gente tem. E você vende tudo que você tem, você abre mão de tudo que você imaginou que era seu, vai lá e adquire aquela pérola, adquire sua participação, seu envolvimento no reino dos céus. Não porque você comprou, não porque você foi bom, não porque você conquistou, mas porque a graça de Deus criou o caminho que é Cristo, você confia em Cristo, você expressa a sua fé em Jesus, você faz do Senhor Jesus o Salvador da sua vida, da sua alma, e agora então você valoriza o reino que você pertence, que não é mais o reino das trevas, mas é o reino da luz. E que não é mais o viver da velha vida pecaminosa, mas que te dá a possibilidade de viver a nova vida, uma caminhada em santidade. Porque como filhos de Deus, Deus nos faz também santos. Não sem pecados ainda, mas um dia sem pecado. Na glorificação que ainda vai vir para aquele que crê em Cristo. No soar da última trombeta. O que isso tem de prático na minha vida? Precisa ter. Que se eu tenho uma casa, eu tenho que usar a minha casa para a glória de Deus. A morada onde eu habito tem que ser um lugar da habitação de Deus.
onde o nome de Deus é proclamado, onde a busca pelo Senhor acontece em oração, onde amigos são bem-vindos, são bem acolhidos, são colocados à mesa, recebem da bênção de Deus através do abençoar da nossa vida. Onde pessoas vão se reunir com problemas e vão ouvir bons conselhos. Onde gente vai tentar falar mal dos outros e não vai poder, porque você vai dizer, aqui na minha casa não, aqui na minha casa nós bem dizemos, nós não amaldiçoamos ninguém. É fazer do local onde Deus te deu para morar, um lugar da habitação do próprio Senhor, um lugar de culto, um lugar de adoração. Vai receber a igreja, vai receber o grupo de oração, vai receber o encontro de casais, vai fazer do seu local um local à disposição do reino de Deus, a partir da sua vida ali. Seu viver já é o viver que glorifica a Deus. Aonde você vai? Porque você é um cidadão dos céus, você pertence ao Senhor, a sua casa é a casa do Senhor. É pegar tudo que você tem e falar, é teu, Senhor. E ainda é pouco em razão da grandeza e a importância do teu reino. E isso é com respeito a todas as coisas que você tem, dom e talento, a vida que Deus te dá, a esposa, o filho, ensiná-los bem no caminho do Senhor. Você tem o seu jeito de fazer as coisas, mas agora você é um cidadão dos céus. Deus mostra como você tem que fazer. No reino dos céus é assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E há várias instruções de Deus, determinações, mandamentos de Deus, que nos acompanha para sermos um bom marido, não do jeito que a gente gostaria, mas do jeito que Deus determina, e a boa esposa, conforme Deus requer de nós. Porque a nossa família é a família de Deus, e está inserida no reino dos céus. Então o que Jesus está mostrando nessa pequena parábola é isso. O valor que você dá ao reino de Deus, é o valor que de fato ele tem? Em termos de preciosidade, porque você encontrou uma. Você a valoriza? Você valoriza a sua vida, você valoriza a sua casa, e você usa dessas coisas que Deus te deu em favor do reino dos céus, como bom servo, como boa serva, porque a Bíblia nos chama de mordomos. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida do que não é dele, mas cuida bem, como bons mordomos de Cristo, bons mordomos de Deus. Começar a cuidar da nossa saúde, a cuidar da nossa vida, dos nossos dias, do nosso tempo, que é tão precioso, e que a gente às vezes joga tanto fora, poderíamos gastar tanto mais no reino de Deus, gastamos até em coisas que não agradam a Deus. Qual é o valor que damos ao reino de Deus? Será que de fato vemos como essa pérola de grande valor, que nada que eu tenho se iguale, por isso eu vendo tudo, abro mão de tudo, para que eu possa adquiri-la, no aspecto de expressar a minha importância ao reino de Deus na minha vida? O reino dos céus é comparado àquele que encontrou uma grande pérola, vendeu tudo que tinha. Deus está dizendo, a bicicleta que você tem que usar para a glória de Deus, e o carro que você tem que dar carona para os irmãos da igreja, e às vezes tem que levar a cesta básica, e pode ser que tenha que levar alguém no hospital. E se Deus te chamar e for de madrugada, você não vai se importar, vai lá, não, Senhor, eis-me aqui, porque a minha vida e o carro e a gasolina que o Senhor já deu está lá, está à disposição do Senhor. Pega tudo que você tem e coloca à disposição do reino de Deus. Parece loucura aos olhos humanos, né? O sujeito vende tudo, pega uma pérola, agora ele fica com a pérola na mão e quem está em volta fala assim, agora o que ele vai fazer com essa pérola? Ele não tem mais casa, ele não tem mais a geladeira cheia, só tem a pérola. Tudo ele deu em favor da pérola. Ele vai comer a pérola, vai viver da pérola. Deus transforma a loucura, a sabedoria do homem em loucura, né? Tudo que é nosso não é nosso, é de Deus. Se nós importamos e valorizamos o que é o reino de Deus na nossa vida. Por isso que às vezes a gente divide as nossas roupas, divide os nossos calçados, para que outras pessoas sejam abençoadas naquilo que Deus já nos abençoou. E é por isso que nós colocamos recursos no reino dos céus.
junto à igreja, nos trabalhos da igreja, na plantação de novas igrejas. Por quê? Porque o Senhor que nos deu, e Ele não pede de nós nada que Ele não tenha dado, mas Ele pede que coloquemos à disposição do reino aquilo que Ele já trouxe à nossa vida. E quem entende o valor do reino dos céus, sabe que deve dedicar tudo ao Senhor. Há um hino que fala, tudo entregarei. É isso que o homem da parábola faz. Entrega tudo ao Senhor. E apesar de entregarmos tudo e colocarmos tudo à disposição de Deus, Deus é tão bom que fala assim, não pode ficar com você mesmo. Você só administra bem. Você só não faz do jeito que você quer, faça do jeito que eu quero. Não faça do jeito que você gosta, faça do jeito que eu instruo na palavra. Que eu revelei lá. Como é que se faz? Como é que se age? Aquele que roubava, não roube mais. E aquele que mentia, não minta. E se alguém te tratar com ódio, você deve pagar com amor. E o seu inimigo, se tiver fome, você tem que dar-lhe ele de comer. Se tiver sede, você vai dar de beber. No reino dos céus é assim. No reino dos homens, jamais. Ah, se o seu inimigo te bater a porta, no reino dos homens, te pedindo comida. Você bate a porta na cara dele e fala que morra de fome. Porque no reino dos homens é assim. Então Deus confia os recursos. Confia a vida, confia dom, confia talento, confia oportunidade, confia títulos. Mas tudo tem que ser administrado em favor e conforme a orientação e instrução do dono do reino. A instrução de Deus. Por isso que não é como eu gostaria, e não é como eu quero, mas é sempre como seja feita a tua vontade. Dentro do propósito, dentro do querer, do reino de Deus, é dentro da vontade de Deus. Acho que está claro para nós, né? Tudo que somos, tudo que temos, ao Senhor pertence. E nele, tudo tem que dar glória. Tudo que passa na minha mente, né? Ou que seja realizado pela minha mão, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe meu pensamento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, porque nem todas estão no agrado do Senhor do reino, embora seja muito do meu agrado. Do agrado do meu cônjuge, do agrado da minha família, do agrado do mundo tenebroso que me cerca, às vezes do agrado até do diabo. Às vezes a gente age no agrado do diabo e não esquece que temos que viver para agradar a Deus. Porque o reino é de Deus, as bênçãos são de Deus, a providência é de Deus, a salvação pertence a Deus. Nós somos filhos de Deus. E o reino de Deus é precioso demais para a gente às vezes começar a querer negociar com Deus com as nossas bugigangas. Coisas que a gente acha que é precioso e a gente não quer abrir mão. Mas sabendo que Deus já nos deu coisa muito maior, muito mais preciosa, nós já deveríamos ter aberto mão há muito tempo dessas coisas que nem nos ajudam, nem nos abençoam, nem glorificam o nome de Deus, nem demonstram a nossa fidelidade e amor ao Senhor. São nada diante do muito que o Senhor tem nos dado e há de nos colocar. Por isso que Ele espera a fidelidade. Servo bom, serva fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso tudo que a gente tem, e que a gente valoriza tanto, e tem gente nesse mundo que tem muito mais do que a gente, e valoriza mais ainda, são comparados a nada diante do reino de Deus. Por causa daquelas verdades que eu já falei lá no início, não pode comprar a salvação de ninguém, não pode dar vida depois da morte, não pode trazer perdão de pecado, não pode fazer dele um filho e herdeiro dos céus e da paz. São como nada. Como a névoa que o vento dispersa. Então essa é a segunda verdade que esse texto me dá. A importância do reino de Deus e como de fato eu demonstro que ele é importante. Colocando à disposição de Deus aquilo que Deus me deu.
Não é difícil, porque Ele não pede coisas impossíveis, Ele não pede aquilo que Ele não dá, Ele pede aquilo que Ele já trouxe. E Ele ainda deixa para a gente administrar, né? Nosso esposo não deixa de ser nossa esposa, nem nosso filho deixa de ser nosso filho, nem o carro deixa de ser o nosso carro, não. Você precisa cuidar bem dele, para ele estar em forma, para quando Deus precisar te pedir, estar em condição de socorrer alguém. E é bom que você não corra muito, e não tome muitas multas, porque fica chato. O carro que é de Deus, receber infração por desobediência no trânsito. Às vezes a gente desobedece. Mas nós temos que pensar, é de Deus. Representa o nome de Deus. No valor que o reino de Deus tem para nós. Uma última verdade. Se tudo é de Deus, se tudo pertence a Deus, se a minha vida é assim, se as coisas que Deus me dá é assim, se eu tenho que colocar tudo à disposição de Deus, há uma outra verdade muito preciosa aqui. Seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, seus sonhos, seus alvos, seus objetivos, seus propósitos também são de Deus. Porque você é de Deus. E aquilo que te importa, importa para o seu Deus. E aquilo que você planeja, Deus quer pensar com você. E as lutas que você atravessa, Ele quer te dar força para transpor. E as necessidades que você tem, são necessidades que Ele quer suprir. E a aflição que vem no seu coração e o temor que aflige a sua alma, é temor que Ele quer aplacar com a sua presença, com a sua ação, com o seu cuidado, com o seu carinho, com a sua compaixão, com o seu perdão. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus. Planos, lutas, dificuldades são nossas, são do nosso Deus também. Ele quer nos ajudar. Ele diz, se clamamos, Ele nos ouve. Se batemos a porta, ela se abre. O filho que pede pão não ganha pedra. E se ele precisa de uma vara, de um cajado, ele não ganha uma cobra. Agrade-se do Senhor, diz o salmista, Ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem problemas, Deus diz, são meus os problemas. Você tem sonhos, Deus vai dizer para você, também são meus. Vamos trabalhar junto nisso. Conte comigo, com a minha mão, com o poder do meu braço forte, com o agir e com o intervir, não de homens, porque para o homem há impossíveis, e o planejar humano é falho, e o entendimento do homem, até do coração, é enganoso, mas o entendimento de Deus é perfeito. Ele sabe de fato qual é o melhor caminho. E a porta que alguém não pode abrir, nem mesmo você, nem quem muito te ama, nosso Deus pode abrir. E a saída que você não encontra, Deus pode te apontar. E a solução que você não tem, Deus já tem. E Ele fala para você, tudo que é seu é meu. Você diz, sim Senhor, pode contar comigo. Então, todas as suas lutas e todos os seus sonhos também são. Nós vamos junto nessa estrada. Nós vamos seguir junto nesse ano. Nós vamos seguir junto durante a vida. Nós vamos em busca de boas colheitas. Nós vamos fazer uma semeadura árdua, mas de um bom fruto. E vamos ver com satisfação o resultado, trazendo os feixes com alegria nos braços. Então, meu irmão, o que eu quero lembrar para você, que eu quero fortalecer minha irmã, para você nesse início de ano ainda. Valorize o reino de Deus como ele precisa ser. Não dê valor a outra coisa mais do que o reino de Deus na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas que ele sabe que nós precisamos serão acrescentadas pela mão do Senhor mesmo. Se você valorize, faça o melhor que você pode pelo reino de Deus, com aquilo que Ele já confiou à sua mão, como bom mordomo, como serva boa e fiel. Coloque à disposição do Senhor, sua vida, seu dom, seu talento, sua casa, sua família, seu carro, seus recursos, seu tempo, porque vem de Deus.
e deve ser consagrado para o Senhor. Do Senhor recebemos, nas mãos do Senhor confiamos. Não fazemos do nosso jeito, embora nós somos tentados a fazer, para agradar a nossa vontade. Nós fazemos do jeito de Deus, porque o reino é dele. Há mandamentos estabelecidos, há propósitos, ao jeito de ser, ao jeito de viver, ao jeito de se fazer, ao jeito de ser esposo e filho e aluno e patrão e empregado. E ao jeito de se lidar com um momento fácil e um momento difícil, e ao jeito de se comportar no momento da vitória ou da derrota. Tudo instruído por Deus. A forma de agir com o recurso financeiro que a gente tem, a forma de agir com o conduzir da nossa vida. Mas dentro do propósito, do padrão que Deus quer. Porque nós não somos nossos, nós somos dele. E o reino não é nosso, é o reino de Deus. Uma preciosidade que ele nos inseriu gratuitamente. Mas não se esqueça, se você tem luta, se você tem dificuldade, se passa por aflição, se sente a sua fragilidade, se há situações que já gritaram no seu ouvido que você não pode, a última palavra é de Deus. É Ele que luta por vós. É Ele que se levanta em sua defesa, é Ele que advoga as suas causas, é Ele que clama com gemidos inexprimíveis diante do Pai, em seu favor, quando você não sabe nem como orar, ou em favor de que orar, de que jeito. O que você vai pedir? Você não sabe o que é certo, você não sabe o que é melhor, mas Deus já sabe, Ele clama. Seus sonhos, suas lutas são dele. Vamos contar com o auxílio da sua boa mão. Nós vamos orar, é o tempo do nosso interceder. É o tempo de colocar diante de Deus a nossa vida. É o tempo de falar do reconhecimento do nosso pecado, da nossa falha, porque às vezes a gente quer conduzir, a gente quer que seja nosso, que seja do nosso jeito. E se nós temos nova vida em Cristo, não dá para ser assim. Eu preciso reconhecer que precisa ser usado para a glória de Deus, precisa ser feito do jeito que Deus quer. Mas há também lutas, ações, há projetos, há preocupações, há decisões a tomar importantes, há passos a dar. Vamos pedir a direção de Deus, o agir de Deus em nosso favor. A providência de Deus que abre a porta que a gente não abre e que aponta o caminho que a gente não sabe. E que traz a solução do problema que a gente não tem. E não só para nós, mas para aqueles em favor de quem intercedemos. Para situações e para circunstâncias difíceis, sobre as quais nós não podemos fazer nada. Há muita coisa nesse mundo que eu não tenho condição de fazer nada, mas eu posso orar, posso colocar na mão daquele que pode. É o momento de fazermos isso, colocar na mão daquele que pode. É Ele que quebranta o coração mais endurecido. É Ele que abre a porta e ninguém fecha. É Ele que abre janelas nos céus e derrama toda sorte de bênçãos. Agindo Deus, quem impedirá?